A gente tá ansiosos, porque daqui a pouco tem o paredão, né? Tá todo mundo aí tenso, querendo assistir Big Brother pra saber qual a porcentagem que a Carol vai ser eliminada. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei meio bizarro isso que as pessoas estão fazendo. Não sei se vocês viram vários Instagrams colocando um tipo sorteio para quem acertasse a porcentagem e ganhava alguma coisa. Eu tô assim, indignada com isso, né? Impressionante. Por mais que ela tenha errado, estamos vendo a cultura do cancelamento, do cancelador. Muito, muito louco. Não sei se alguém aqui concorda comigo. Ou vou ficar mais feliz ainda se vocês me falarem que nem estão assistindo o Big Brother porque vocês estão estudando. Aí vai ser a minha realização da noite de hoje. E a campainha tá aqui que tá. Tá que tá. Karen não assiste. Ótimo, Karen. Isso aí. Muito bom. Camille não assiste. Isso aí, meninas. Isso mesmo. Aproveitem esse tempo para estudar mais um pouco, ler alguma coisa, dormir cedo também é uma ótima opção. E quando a gente vai falando de Big Brother, assim, é interessante. Por quê? Por que é interessante falar de Big Brother? Porque é a prova da UERJ, o livro 1984, vocês sabem que o que tem nesse livro? O Grande Irmão. E a ideia de Big Brother veio justamente do livro 1984. Então, assim, tem uma ligação ali com o reality show e com a obra do George Orwell. Só que, gente, tá um cheiro de queimado aqui no meu quarto. Impressionante, tô até com medo de ser alguma coisa pegando. Coisas que só acontecem no ao vivo, gente. Meu Deus, que horror. Mas é um cheiro de queimado, espero que seja da rua. Se daqui a pouco vocês escutarem uma explosão, pode ter sido aqui, tá? Eu espero que... Gente, sério mesmo. Cheiro muito forte de queimado. Pera aí, um minuto. Bom, vou dar início aqui ao nosso projeto de hoje. E eu deixei para conversar com vocês a respeito da prova de redação da UERJ. Como vocês sabem, teve uma mudança aí no exame desse ano por conta da pandemia e acabou pegando todo mundo de surpresa. Primeiro veio aquele baque, só vai ter um exame de qualificação, depois a discursiva com a redação e na sequência, logo no início do ano, veio esse outro baque que foi a prova objetiva mais o exame de redação. E até agora a gente não teve notícia desse edital. Bom, o que eu posso dizer para acalmar o coração de vocês é, a UERJ é uma mãe, galera. A UERJ ela é uma das universidades que mais tem consciência da realidade dos estudantes. E digo isso porque eu sou apaixonada por essa universidade, mas também porque eu estudo lá. Então, assim, nós, tendo contato com os professores, a gente vai entendendo como que a instituição funciona. A UERJ é uma mãe, tenho certeza que em breve vocês verão isso e depois lembrarão de mim falando. Então, acredito que essa prova da redação e o exame objetivo, ele vai estar bem integrado com a realidade do que nós estamos vivenciando, até mesmo porque, e aí eu estou falando da parte de linguagens, tá, galera? O livro que eles cobraram para o exame de qualificação, qual foi? Policarpo Quaresma, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra que fala de um cenário político. E aí vem com 1984 para a redação, também trazendo aspectos políticos. Então, se vocês conseguem integrar as duas obras, vocês começam a perceber algumas semelhanças, algumas não, né? Muitas semelhanças com a realidade, com o que a gente tem visto ultimamente. Então, eu acredito que essa ideia de atualidade e obra fictícia, ela vai estar muito presente na prova da UERJ, tanto na objetiva quanto na discursiva. E uma dica, em relação à história, não sou professora de história, mas
A UERJ, ela é uma prova interdisciplinar. Vocês podem ver que até mesmo questão de matemática interage com outras áreas de exatas, biologia interage com química. Tenho certeza que vocês perceberam isso e outros professores já disseram. História pode ser que dialogue com essas duas obras, 1984 e O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, vocês podem pegar ali aquela parte do Império, República, pode ser que isso esteja presente na prova de história de vocês. Mas, não é minha área, se foi só um conselho, só uma dica, que eu espero que faça sentido. Vão comentando aqui no chat o que vocês acham, se vocês concordam e tal, que a gente vai interagindo. E aí, o que eu preparei para a nossa aula de hoje? Uma explicação dessa prova do vestibular da UERJ e a correção de 3 redações que foram das alunas sorteadas e vou falar a respeito do projeto que eu desenvolvi também, com a aula voltada para a redação da UERJ e com a obra 1984 e o plano de correção de redação. Mas isso aí a gente vai conversando devagarinho para vocês conseguirem entender qual é a diferença entre a prova da UERJ e a prova do Enem. E uma coisa muito importante que eu quero que vocês se atentem. Tudo isso que eu vou dizer para vocês está lá no site Revista da UERJ. Quem falou foi o professor Gustavo Bernardo. Ele é do Instituto de Letras, faz parte da banca de elaboração e correção da redação. Então, não sou eu, Catarina, que estou aqui dizendo, tá? É a partir da leitura desse artigo dele que eu preparei esse encontro pra gente, preparei o curso também. Primeira coisa que vocês precisam compreender é: a UERJ não tem nada a ver com o Enem. Então, assim, tira aquela roupa enesiana, digamos assim, tira essa roupa de Enem, essas ideias de redação de Enem e passa para as ideias de uma prova de redação autoral. Uma prova de redação que quer saber o que você pensa, totalmente diferente da prova de redação do Enem, que é aquela coisa assim, ó, bem aquela mentalidade bem fechada, aquela coisa bem padronizada. A UERJ, ela quer que você demonstre que sabe argumentar. E aí a gente entra naquela questão, o que é argumentar? Argumentar é quando você sabe utilizar adequadamente as palavras, os recursos linguísticos, os recursos gramaticais para convencer aquela pessoa. Nesse caso, para convencer quem está lendo o seu texto. No caso, o examinador, é ele que você precisa convencer. Mas não necessariamente fazer com que ele acolha o seu ponto de vista e passe a ter a mesma ideia que você. Mas, pelo menos, que ele entenda que os seus argumentos são válidos e que é isso mesmo, a lógica de argumentação que você utilizou faz sentido. Por isso que a UERJ, ela deixa livre. Se você quiser defender a pena de morte, por exemplo, você pode. No Enem, isso já não é possível. Mas uma coisa importante que vocês, assim, pensem bastante. Se for defender um ponto de vista radical, extremista, como, por exemplo, a pena de morte, que é algo que está fora da Constituição, vocês precisam ter um bom embasamento. E esse embasamento, ele vai funcionar para as duas coisas, tanto para o lado positivo, para quem é a favor, tanto para o lado oposto, para quem é contra. Sempre tudo bem embasado. E uma outra coisa que a prova da UERJ adora é literatura. Nossa, quer ver o texto ficar riquíssimo em repertório? É quando vocês trazem a literatura contextualizada com o tema proposto pela banca. Então, vamos lá. Primeira coisa, o link com a obra 1984. E aqui, quando eu digo para vocês esse link com a obra 1984, vocês já estão lendo o livro, tenho quase certeza disso. Quem ainda não leu, calma, são 362 páginas de leitura. Se você começar agora lendo 11 páginas por dia, em um mês, você consegue terminar. Eu sugiro que vocês façam a leitura. Por quê? Para compreender a história. Ah, professora, mas eu não tenho tempo. Cara, 11 páginas não é tanta coisa assim. Dá para você ler, faz um esforço, pega marca-texto, vai lá marcando o que você acha importante daquilo que você leu. Isso vai te ajudar a compreender melhor a proposta no dia da prova.
E aí, quando eu coloco para vocês aqui esse link, o que eu quero dizer com ele? É vocês compreenderem o tema daquele texto. Em 1984, a gente pensa logo em quê? Em regimes totalitários, pensamos em ausência de liberdade de expressão, ausência de liberdade de imprensa, um governo que vigia tudo o que você faz, ou seja, não existe privacidade. Então, vocês têm essas ideias em mente. O que vai linkando com essas coisas? Quais são os acontecimentos históricos que linkam com os temas que estão ali em 1984? Quais são as escolas literárias que interagem, que podem dialogar com um regime de ditadura, um regime totalitário? Qual é essa parte literária? Quais são os filmes que a gente pode utilizar para fazer esse link? Música. Então, vocês vão fazendo essa integração de conteúdo com a obra 1984. E é importante que vocês façam esse link para demonstrar conhecimento de mundo. É muito importante na prova da UERJ e em qualquer outra redação que vocês forem fazer, até mesmo no Enem, demonstrarem esse conhecimento de mundo, levar para a sua prova uma bagagem cultural. E é por isso que a gente bate tanto na tecla, usa argumento de autoridade, traz a fala de especialista, porque é isso que vai enriquecer o seu texto. Quando você não cita nada disso, você traz aquela informação, fica um texto apenas baseado em fatos. E esses fatos, eles podem você pode ter chegado a essa conclusão a partir da conversa com a vizinha, na mesa de jantar com seu pai, com sua mãe. Olha só, conversando com o namorado, com a namorada. Onde você leu? Você tem que demonstrar para o examinador isso. E outra, sempre falo isso para os meus alunos. Sempre falo isso para os meus alunos. Você tá ali pleiteando a sua vaga. O examinador não sabe se você é um bom aluno, se você não é, ele não te conhece. É diferente daquela relação que nós estabelecemos no semestre letivo com o professor. O professor sabe aquele aluno que não quer nada, aquele aluno que é esforçado? Pois é, no vestibular isso não existe. O teu cartão de visita, nesse caso da UERJ principalmente, é a tua redação. Então, se você não se esforça para mostrar que você é um bom estudante, o cara vai falar, pô, esse aqui não merece não, olha a redação que ele fez, mas não tem nada com nada aqui. Ah, vou dar uma nota baixa, ele não sabe argumentar, como é que ele vai desempenhar a leitura dele aqui na faculdade? Porque, gente, é muito texto. Meu Deus, é muito texto. Como é que ele vai conseguir dar conta dessa quantidade toda de conteúdo? Não conseguiu linkar aqui direito, não conseguiu passar por esse processo de argumentação, e aí a nota vai. Então, assim, quando você escreve a redação do vestibular, eu não sei se tem outros professores que dizem isso, se é a primeira vez que vocês estão ouvindo, aquilo ali é o teu cartão de visita. É o primeiro e único contato que o examinador vai ter com você a partir do seu texto, que nem identificado vai estar. Ali ele olha e enxerga, nossa, essa pessoa ela tem uma visão crítica das coisas que acontecem no mundo. E é isso que ele quer. Pessoas que pensam, pessoas que têm essa visão crítica. Vocês sabem que nós estamos vivendo um período de negacionismo muito grande. Então, o que é necessário nesse momento? Visão crítica, problematizar, debater. Isso é a estrutura de um texto dissertativo, argumentativo. Então, esse link com a obra, ele é essencial. A correção das redações. Cara, a correção da redação da UERJ também é diferente da correção da redação do Enem. A começar que, no Enem, o professor corrige de forma isolada. Ele recebe, corrige de casa, ele não está em grupo quando ele faz essa correção. Na UERJ, os professores estão em grupo fazendo a correção. Quando surge divergência, passa para outro professor, corrige, e um terceiro faz a análise final do texto. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento. A correção da redação na UERJ, ela é em grupo. Não posso dizer que é uma correção coletiva, não é nesse sentido, mas é uma correção que não é com o professor isolado, digamos assim. O professor está ali interagindo com outros, há um debate a respeito
do texto, é um debate a respeito da redação. Então, é outro ponto também que tem uma diferença muito grande em relação à prova do Enem. E aqui nós não vamos falar de competências, nós vamos falar de algumas habilidades que eu também trouxe para vocês. Esse quadrinho foi montado com base no que está nesse artigo da revista da UERJ. Pode ser que mude? Pode, até porque ali a pontuação tá valendo de 0 a 10, se não me falha a memória. Então pode ser que mude, tá? Porque agora a gente ainda não tem uma noção de como que vai ficar essa pontuação da redação. Uma outra coisa que eu tenho visto também é uma galera dizendo assim, ainda não saiu o edital, eu estudo, eu não estudo? Continue estudando. Pega as matérias que você já viu no ano passado, não para de estudar só porque o edital ainda não saiu. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se vocês pararem de estudar agora, tem gente lá, os seus concorrentes, eles continuam estudando ali, ó, no ritmo frenético. Se você para porque o edital não saiu, você está perdendo tempo. E o ponto 2, não vai mudar tanta matéria assim. Pode ter certeza disso, não vai mudar tanta matéria assim. Exemplo, não tem que fazer a leitura do 1984 e do Triste Fim de Policarpo Quaresma? Professora, eu não quero estudar as outras matérias porque eu não sei o que vai cair. Leia os livros, porque o livro você já tem certeza que foi mantido. Então, assim, para e pensa se esse receio de não querer estudar porque não saiu o edital também não é, de certa forma, uma preguicinha, um temperinho que está fazendo com que você se acomode. Assim, não vou estudar porque ainda não saiu o edital. Quando saiu o edital, eu estudo. Isso aí é a maior mentira, galera. Continuem estudando. Imagina só se concursando, que quer fazer essas provas difíceis pra caramba de Polícia Federal, magistratura, fossem estudar só quando sai o edital. Então, pensem a mesma coisa. Vestibular tá nesse mesmo caminho. Ainda mais os cursos que são bem concorridos, como medicina, direito, a parte de comunicação, psicologia, que são cursos bem visados. Continue estudando, segue na leitura do livro, caso você ainda ache que pode mudar alguma coisa no conteúdo programático das outras matérias. Bom, então vou mostrar para vocês daqui a pouco o quadrinho de correção. E esse projeto que eu estou desenvolvendo, ele vai ter 10 aulas, essas 10 aulas totalmente direcionadas e utilizando textos que vão servir de repertório para a prova de redação de vocês, e fechar uma turma também, muito bacana isso, uma turma selecionada com poucos alunos, porque eu quero dar atenção ali 24 horas, mentoria mesmo, focada para essa redação da UERJ, com uma correção detalhada que vocês vão ver aqui. Bom, o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura fixa. Qual é essa estrutura? Introdução. Na introdução, o que você vai fazer? Apresentar o seu ponto de vista. Aquela famosa tese, exatamente isso. A tese é o seu ponto de vista, é o que você defende a respeito daquele tema que foi proposto pela banca. Se você é a favor, se você é contra, isso você vai dizer aonde? Na sua tese. E um conselho para a vida. Na sua tese, repita pelo menos uma ou duas palavras. Na sua tese, repita pelo menos uma ou duas palavras que são as chaves da proposta de redação. Toda proposta de redação tem essas palavras-chave, que são aquelas que comandam o pedido da proposta. Descubra, verifique quais são essas palavras-chave e coloca elas ali no seu tema. Na sua tese, perdão. Coloca na sua tese. Só toma cuidado para não repetir o título da proposta, beleza? Então, o que você vai fazer? Olhou a proposta, leu os textos de apoio que a banca traz, grifa as 2 ou 3 palavrinhas-chave daquela proposta, monta o seu ponto de vista, ou seja, a sua defesa, e não esquece de englobar essa palavrinha-chave. Para quê? Para não correr risco de sofrer penalidade por inadequação do tema. Outro ponto importante, se a UERJ cobra um livro, ela quer ver um livro. Não adianta fugir disso. A UERJ pediu para você fazer a leitura obrigatória do 1984. Chega na hora da redação, você não cita nada do livro, ou então coloca lá no seu último parágrafo de desenvolvimento.
pediu, né? Pediu para não tirar uma nota boa. Por quê? Se ela pediu aquele livro, a leitura, ela quer ver aquele livro. Ainda que na sua redação você não linke com nada externo, pelo menos menciona o livro. Ai, professora, como é que eu menciono o livro? Olha, eu aconselho vocês a utilizarem maneiras diferentes. Memoriza, e aí eu não gosto de memorizar, mas nesse aspecto é necessário. Memoriza algumas frases coringas, algumas frases que servem para vários tipos de proposta, e aí você vai inserir essas frases em alguns momentos específicos. Professora, não sou boa para memorizar frases. Não tem problema. Se você ler o livro, o que vai acontecer com você? Você vai entender a história. Vai ter algum capítulo que vai te marcar de alguma forma. Pega aquela historiazinha que te marcou, leva para a sua redação e contextualiza. Então, você vai citar o livro. Faz esse acordo comigo aqui. Você que está assistindo essa live já é meu aluno. Eu considero você meu aluno, minha aluna, e eu quero que você passe. Então, assim, tô com você ali, nosso grupo no WhatsApp crescendo. Tô muito feliz com isso. Tô ali do lado de vocês. O pessoal sabe que às vezes me manda mensagem, eu respondo com a maior atenção e carinho do mundo, porque eu sei que eu tô lidando com o sonho de vocês. E isso aqui, gente, que eu tô fazendo também é o meu sonho. Então é uma troca que a gente está fazendo. Vocês estão com um pouquinho do meu sonho, eu tô com um pouquinho do sonho de vocês. Tem coisa mais bonita? É por isso que eu amo dar aula. Eu amo o que eu faço. Então, assim, faz essa promessa aqui pra mim. Você vai botar pedacinhos do livro na sua introdução e no seu desenvolvimento. E na sua conclusão, você faz aquela coisa linda, cíclica, que é a retomada da tese ou a retomada do título. Isso. Aí, chegamos a um ponto importante. Título. O ERJ cobra título e ele é pontuado. Então, se você esquece, já perdeu ponto. O que você vai fazer para não esquecer do título? Você vai utilizar uma estrutura de redação, uma estrutura que já vai estar lá. Essa estrutura você vai memorizar também. Não gosto de memorizar, mas em alguns momentos é necessário. Mas perceba, é uma estruturazinha para você não ficar na mão na hora do sufoco, na hora que a adrenalina tá lá em cima. Primeiro tópico dessa estrutura é o quê? Título. Porque aí depois, quando você terminar a redação, que você for ticar o que você fez, você já vai ter colocado o seu título. O risco de esquecer reduz. Título tem que ser criativo. Tem que ser aquele título que chama a atenção do examinador, que chama a atenção de quem vai ler. Ai, professora, mas como é que eu faço um título criativo? Esse título criativo, ele vem a partir do seu conhecimento de mundo, a partir das suas leituras. É quando você pensa fora da caixa. E isso é um ponto muito importante, é você pensar fora da caixa para criar um título. Ah, professora, mas eu escuto desde do CA que título de redação não pode ter verbo. Gente, vamos com calma, porque essas generalizações, elas não são legais. O título, ele pode ter verbo, ele pode ter o que for, desde que ele seja criativo e esteja relacionado ao seu tema. Ah, mas por que você está dizendo isso? Isso eu falo com o maior orgulho do mundo. É o meu projeto de mestrado na UERJ. Eu estudo a respeito dos títulos. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês faz parte do que eu desenvolvo. Pensar em título criativo é algo que exige de vocês pensar fora da caixa, exige de vocês leitura de mundo. E aí eu tenho um exemplo que eu acho maravilhoso. Quem aqui é do Rio de Janeiro vai lembrar do problema que aconteceu na Ponte Rio-Niterói, o sequestro que teve. E aí o governador foi de helicóptero lá para a Ponte Rio-Niterói. Quando atiraram no sequestrador e ele morreu, o governador daqui do Rio, que agora está até afastado, saiu correndo do helicóptero comemorando. Aquilo ali virou uma foto, inclusive até virou meme, e a revista Época colocou na capa o governador correndo e o título da revista era A Bala da Vez. Olha só, A Bala da Vez. Alguém aqui já escutou a expressão de sinuca, a bola da vez? Quem já escutou? Coloca aqui pra mim no chat se vocês já tinham escutado. Tô vendo aqui que o chat tá bombando. Legal isso. Coloquem aqui no chat se vocês já escutaram. Isso, a bola da vez? Pois é.
Olha que coisa fantástica que fizeram nessa revista. A bala da vez. A troca ali, ó, de bola para bala criou um título extremamente criativo. E não é só esse, tem outros que são fantásticos. Na época do auge da pandemia, o Jornal Extra pegou aquela frase do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde adverte, ir contra os médicos, alguma coisa assim, faz mal para a saúde. Também foi outro título extremamente criativo. Então, é isso que eu quero de vocês, que vocês sejam criativos, sem delimitação, sem pensar que não pode verbo, que não pode isso, que não pode aquilo. Pode sim, desde que vocês criem. Agora, quer ver um exemplo ruim? Teve um ano, se não me falha a memória, foi 2013, a UERJ cobrou, falou da cidade maravilhosa. Então o tema era para falar a respeito da cidade do Rio de Janeiro, para questionar, né, essa cidade maravilhosa. E aí o professor, esse foi meu professor na sala de aula, estava comentando a respeito da correção dessas redações. E ele disse, aí o cara vai lá e coloca o título, Cidade Maravilhosa para quem? Ele pensa, crente que está abafando, que o título dele, uau, meu Deus, arrasei. Várias pessoas colocaram o mesmo título. Porque é óbvio, Cidade Maravilhosa para quem? É muito óbvio você pensar num título desse. Então assim, vou repetir, sou repetitiva porque eu quero que vocês entendam isso. Pensem fora da caixa. Pensem de forma criativa, de forma inovadora. Isso é importante para vocês terem um bom título e uma prova autoral, que é algo que a UERJ quer de vocês. Uma prova autoral. Bom, a pontuação vou mostrar já já. E o que ela espera do vestibulando? Ela espera isso, galera. Ela espera inovação, ela espera posicionamento crítico, espera que vocês cheguem lá e demonstrem, eu tô dizendo isso aqui porque eu li, eu tô dizendo isso aqui porque eu leio literatura, eu escuto música e eu sei interpretar a música que eu escuto. Quem aqui viu o material que o CASAF, que é o setor de medicina da UERJ, disponibilizou um material sensacional, gratuito, muito bacana. Queria ter utilizado algumas redações que estão ali, mas por questões de direitos autorais, eu preferi não trazer. Mas tem umas redações ali fantásticas. Inclusive, teve uma que o aluno, ele trouxe, foi uma nota máxima até, eu acho, foi da menina que tirou o primeiro lugar, foi alguma coisa assim. Ela começou citando Asa Branca. E a proposta de redação e o livro envolviam Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Olha só, o livro fala a respeito da seca, fala a respeito do Nordeste, fala a respeito de tudo isso, dessa pobreza ali do sertão. E ela chega com a música Asa Branca. Olha que contextualização. Isso mostra que ela enxergou na arte uma representação crítica. 2 vezes, né? Porque na música e na obra do Graciliano. É isso, é vocês saírem do espaço literário, do espaço de ficção para a realidade. É o que a UERJ está esperando do vestibulando, que quer garantir o 20, quer garantir a nota máxima. Bom, eu acho que eu passei o slide aqui sem ter clicado para passar o espaço. Coisas que acontecem comigo. Vocês vão ver nas aulas que eu e a caneta, a gente tem um problema seríssimo. Não consigo usar essa caneta direito, mas eu sou persistente. Então, o link com a obra 1984 é justamente isso. Citar na introdução, citar no desenvolvimento e contextualizar. Como eu falei aqui para vocês a respeito da música Asa Branca, exatamente isso. E aí eu quero passar a bola para vocês aqui, nesse momento, e perguntar: se pudesse contextualizar 1984 com uma música, que música que vocês gostariam de fazer esse link? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar alguma das músicas que eu trouxe na nossa aula de tempestade de repertório. Vamos ver se vocês conseguem pensar aí em alguma coisa. Enquanto isso, eu vou dando uma lida aqui nos comentários. Caraca, você arrasou, Karine! Isso aí! Muito bom, muito bom! Que país é esse, Júlia? Excelente, Júlia! Excelente! Vamos ver se vocês vão lembrar da música que eu estou pensando aqui nesse momento. Eu escutei essa música a primeira vez. Tô vendo que tem um pessoal aqui no Instagram. Galera! Eu escutei essa música a primeira vez no meu ensino médio e ela ficou na minha cabeça, nunca mais eu esqueci.
Vamos ver aqui se alguém... Ah, Silvio, você trouxe a música, essa mesmo, Cálice. Cálice de vinho tinto de sangue. Essa daí. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o vídeo da apresentação deles em algum lugar, acho que foi no teatro. E aí, cortavam o som. Então, o que eles faziam? Eles começavam a colocar tipo um arroz à la grega no meio da letra da música, mas eles não deixavam de cantar. E na hora do refrão, o Chico fazia questão de falar cálice de vinho tinto de sangue. A outra letra era tudo nananana, e o cálice, ele sempre saía. Então, assim, essa música, Que País é Esse? Admirável Chip Novo. Muito bom, Vitor. E essa tá bem atual também. Bem legal, gostei. Pra não dizer que não falei das flores, essa Karine sensacional. Que País é Esse? Tem uma da Elis Regina, agora eu esqueci o nome. Eu acho que é Cartomante. Me fugiu o nome aqui agora na cabeça. Caramba, essa da Elis Regina também é sensacional. Se você vira um amigo na rua, não fale com ele, dê a outra face pra bater. Olha, é outra também sensacional. Então, é isso. Vocês estão pensando fora da caixa aqui. Aí já pensou? Pega o título da música, transforma e coloca no título da redação de vocês. Olha só que bacana. É uma forma de vocês contextualizarem e não esquecer de lá na conclusão citar aquilo ali, né? Isso é importantíssimo. Bom, vamos para a correção das redações. Eu falo muito, gente, muito mesmo. Preciso me hidratar aqui, porque senão dá ruim. Bom, essa aqui é a nossa redação 01. Primeiro ponto aqui é que a gente tem a tabelinha das cores para facilitar na correção. Fica uma coisa bem lúdica também, fica legal. Podem crer que vai ter novidade aí, ó. Pode crer, vai ter novidade, porque eu vou utilizar memes para poder acrescentar mais um pouquinho aqui para deixar a correção da redação divertida. E um alerta, antes mesmo de eu começar a redação. Reescritura. Digam aqui para mim no chat, quem é que faz reescritura da redação quando recebe a nota do professor? Quem é que faz? Pode ser sincero, ó, eu não faço, eu faço, eu já fiz, mas tenho preguiça. Quem aqui? Tô sentindo um silêncio nesse chat e fiquei até preocupada agora. Ó, Rebeca falou que faz, Camille eu sei que já fez, Camille é minha aluna. Rachel ou Raquel, Joyce eu não costumo fazer, Raquel ou Rachel não faz, Rebeca também não. Gente, a reescritura é essencial, essencial. Mais importante do que a qualidade é a reescritura. E olha, eu sou professora, eu poderia falar para vocês aqui, não, eu faço correção de redação, não tem que compra muita correção, vem, adquire pacote de 100 redações corrigidas. Não vai adiantar de nada. É melhor você adquirir o pacote de uma redação e depois você fazer o processo de reescritura, analisando todos os pontos que o professor trouxe, do que você fazer 100 redações e não reescrever nenhuma. Se você fizer 100 redações e não reescrever nenhuma, você vai reter 30% daquelas correções. 30%, 40%. Se você reescreve, a chance de você reter uns 70%, 75%, ó, é muito maior. Sabe por quê? Os erros de vocês, eles se repetem. Então, quando você reescreve, você vai começando a ficar atento naquele erro. Pô, eu tô utilizando através sempre, não é através, é por meio de. Não, eu tô botei 3 redações seguidas através e a professora já chamou minha atenção. Não, é por meio de. Você vai fixar aquela informação. Outro exemplo, quando vocês utilizam algumas conjunções concessivas e vocês esquecem de colocar o verbo no subjuntivo. Outro ponto também, aí vocês começam a prestar atenção nesses detalhes. Vírgula. Nossa, vírgula então, cara. É um negócio que se vocês começarem a prestar atenção, vocês não vão errar mais. Vocês erram por falta de atenção e por falta da reescritura. Então, assim,
é uma coisa que eu sou chata. Eu gosto que vocês reescrevam. Não é só pegar a redação e falar, ai, professora, me deu 8. Tirei 8. Quem tem que, verdade seja dita, quem tem que dar 10 para vocês é a banca. A banca que tem que dar 10. Para vocês conseguirem chegar nesse processo, vem a reescritura, vem fazer a redação, é repetição. É repetição. Yasmin, não chegou atrasada não, Yasmin, vou começar a correção da redação agora. Tá ótimo, o importante é vir, Yasmin, o importante é vir. Não faço, só tento não repetir os erros nas próximas redações. Isso aí, Grazi. Mas tenta ver se você consegue refazer. Vamos supor que você entregue 4 redações em um mês. Tenta refazer pelo menos 2. Isso vai te ajudar muito a compreender quais são os seus erros. Porque até para isso, gente, é engraçado, né? A mente, como o nosso cérebro ele é. A nossa mente, ela cria padrões. E esses padrões vão se transformando em hábito. Os erros que nós cometemos acabam se transformando em hábito. E aí você erra aquilo ali, ó. Se você não se forçar a mudar, muito difícil, porque vira hábito. Faço quase sempre, Silvio, isso aí. Só faço quando tem muito erro. Rebeca, só faço quando tem muito erro. Raul, não faço, só analiso. Preciso mudar o hábito. Isso aí, Raul. Isso aí. E, gente, nunca é tarde pra mudar, ainda mais pra ter um hábito positivo. Pensa, falta pouquinho, galera, falta pouquinho. A prova é em maio. Vocês já chegaram até aqui, olha quanto caminho vocês já percorreram. Bom, vamos lá. Aqui nessa redação faltou o título, então é uma coisa muito importante que quando não é colocado na prova da UERJ, o aluno perde ponto. E aí o aluno aqui, ou a aluna, começa. As velhas civilizações diziam basear-se no amor e na justiça. A nossa se baseia no ódio. Eita, peraí. Vou dar um zoom aqui para eu conseguir enxergar melhor. A nossa se baseia no ódio. A citação retirada do livro 1984, de George Orwell, faz críticas ao cenário vivenciando no romance. Aqui, ó, quando ela traz, ou ele, né? Quando o aluno traz essa citação da obra 1984 para já começar a produção textual, ela já vai muito bem. Porque ela contextualizou, ótimo, e contextualizou com a obra, então melhor ainda. Faz críticas ao cenário vivenciando no romance, haja vista que o livro se passa em uma sociedade diatópica, onde aí aqui tem um errinho distópica, que é aquela sociedade totalmente totalitária, é ótimo, né? Que é aquela sociedade totalitária, aquela sociedade fora dos padrões reais, onde a população é submetida à observação e domação a todo tempo pelo ditador local, fazendo-se alusão a governos totalitários vigentes no período no qual foi escrito. Então, olha só, aqui, ponto positivo, ter utilizado esse conectivo haja vista, muito bom. É legal quando na introdução vocês demonstram esse domínio dos recursos de conexão entre as estruturas, muito bom. Aqui, quando vem esse domação, nesse caso, não seria muito legal utilizar essa palavra. O dominação ficaria melhor. Dominação a todo tempo pelo ditador local. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a respeito da ênclise, da próclise e da mesóclise. O que acontece com a ênclise? A língua, a gramática, ela preconiza. A preferência é pela próclise. Mas quando você não puder fazer a próclise, você pode utilizar a ênclise ou a mesóclise de acordo com o tempo verbal, porque a mesóclise é só com o futuro. Então, sentar-me-ei à mesa, nessa pegada aí, a mesóclise. O que acontece aqui tá certo, não está errado, porque ela não poderia começar com o C. Só que, em alguns momentos, nós não precisamos utilizar a ênclise. Aqui, o verbo poderia ter ficado normal. Onde a população é submetida à observação e dominação a todo tempo pelo ditador local, o que faz alusão a governos totalitários vigentes no período no qual foi escrito. Evitar essas estruturas de hipercorreção, que é quando a gente utiliza exageradamente ênclise, mesóclise, fica bacana quando vocês fazem essa substituição, beleza? Eu sei, mas é porque fica bonito um texto com ênclise.
Depende, porque às vezes ele pode ficar até cansativo se você começar a encher o seu texto de ênclise. Ele fica cansativo para quem lê, ainda mais se for um caso em que a próclise ela é permitida. Opte pela próclise. Então, fazendo-se alusão, é o que faz alusão a governos totalitários vigentes no período no qual foi escrito. Eventualmente, trata-se de um tema muito levantado nos dias atuais, referindo-se aos governos e grupos de caráter fascista ou afetuosos ao fascista, existentes na contemporaneidade. Aqui em rosa é a tese, que eu marquei para vocês, e aí, substituindo aqui esse ainda, que não tem muita necessidade de estar aqui, e ainda fica repetido. Outra coisa importante é vocês evitarem a repetição dos termos, beleza? Existentes na contemporaneidade, visto que eles, aí aqui ó, uma adaptação de conectivo, para a gente evitar ficar utilizando sempre o que, porque o que, ele tem diversas funções, ele vai de preposição à conjunção consecutiva, a pronome relativo, o que tem muitas funções. Então é muito fácil a gente construir um texto utilizando que a balde. Essa expressão aqui mesmo tem, né? O visto que. Só que aí tem uma diferença do visto que para esse que sozinho ali. O que eu aconselho a vocês? Sempre tentem fazer essas substituições, visto que eles disseminam o ódio e geram a bipolaridade, além do caos em diferentes partes do mundo. E aí vai outro conselho. Outro conectivo que é muito coringa é o e. Muito, a conjunção aditiva mais querida é o e. O que eu sugiro? Tentem diversificar. Ademais, outro sim, além de, porque vai demonstrar bem como, demonstra um enriquecimento de conteúdo mesmo, demonstra um enriquecimento do seu, faz o seu texto ficar mais rico em diferentes partes do mundo. Então aqui em verde, ó, são os argumentos que eu vou esperar encontrar nessa ordem nos parágrafos de desenvolvimento. E aí aqui, ó, eu sempre faço os comentários para que o aluno não fique perdido. Então, esse outro ponto também é importante. E vocês podem conversar comigo pelos comentários também. Aí eu boto mais observação aqui. Eventualmente, aqui foram os comentários que eu deixei pro aluno para aluno. Dados apontam que em 2016 ocorreu uma explosão na procura pelo livro 1984 em diversos países no mundo, inclusive no Brasil. Aí aqui, ó, muito legal trazer essa informação de dado. Só temos um problema. Qual é a fonte? De onde essa informação foi retirada? Esse é outro ponto que precisaria estar aqui. Em diversos países no mundo, inclusive no Brasil. Conforme o ocorrido, especialistas acreditam que o acontecimento tenha correlação com as eleições presidenciais para o cargo de chefe do Executivo dos Estados Unidos. Então, percebam, a gente tem aqui a afirmação, a declaração inicial e vem justificando, conforme o ocorrido, conforme o nosso conectivo aqui, especialistas acreditam que o acontecimento, e aí olha só, um outro errinho aqui, acreditam que o acontecimento tenha. Não existe essa vírgula aqui, por quê? Porque eu vou iniciar uma oração subordinada. Esse que aqui ele é uma conjunção integrante. Caraca, professora, que é isso? Nunca ouvi falar em conjunção integrante. Tô perdida. Então, quando vocês tiverem dúvida em relação à conjunção integrante, aí tem um macete. Esse macete ele vai dar certo 95% das vezes. Em algum momento pode ser que não dê. Mas, a grosso modo, como aqui não é uma aula de gramática, o que eu posso dizer para vocês é, sempre que vocês se depararem com esse com que na vida de vocês, analisem para descobrir o que ele é. Se ele é uma preposição acidental, se ele é uma conjunção consecutiva, por exemplo, que geralmente vem acompanhada com um termo antes, tipo tão bonita que... Se ele é um pronome relativo, ou seja, se ele está substituindo algum termo para evitar repetição. Se ele é uma conjunção integrante. E quando ele é conjunção integrante, ele vai introduzir essa oração subordinada, substantiva. O que vai acontecer? Eu não posso colocar vírgula. Olha só. Acreditam que o acontecimento tenha correlação. Paraná.
Se eu coloco uma vírgula aqui, eu vou quebrar essa oração subordinada e eu não posso fazer isso. A menos que eu tivesse um adjunto adverbial aqui nesse meio. Aí o adjunto adverbial é aquele termo que traz circunstância. Pode ser uma circunstância de tempo, uma circunstância de... enfim, de várias coisas. Agora só me vê essa ideia de tempo mesmo na cabeça. Quando ele traz a circunstância. Então, ó, acreditam nisso. Consegui fazer essa substituição? Os especialistas acreditam nisso. É um que? Conjunção integrante. Eu não posso quebrar essa estrutura e separar a oração. Então, não vai ter vírgula. Beleza? Eu sei que esse assunto, quando entra oração subordinada e tudo mais, acaba ficando um pouquinho complexo. Meu objetivo hoje não é falar disso com vocês, mas é um conselho. Estão diante daquele que ali, ó, nota-se que, percebe-se que, convém destacar que, não vai ter. Já memoriza aí que essas estruturas não tem. Percebe-se que, nota-se que, afirma-se que, pontua-se que, não vai ter. Esses termos da oralidade são bem vistos durante a correção como explosão. Depende, Yasmin, depende do que está escrito, de como está escrito. O que eu posso adiantar para você é, o que não é bacana você utilizar, são expressões coloquiais. Por quê? Porque a redação pede o uso da norma padrão. Então, se você chega com uma expressão coloquial, não vai ficar bacana, a não ser que ela tenha um motivo de estar ali. Por exemplo, nesse caso do título, a bola da vez, a bala da vez, é uma expressão de sinuca, mas ela teve uma pegada. Então, só tem como analisar se fica ruim ou não olhando o texto. O que eu posso te adiantar é, evitem expressões coloquiais no texto de vocês. Vamos voltar lá. Tá. Entretanto, aqui até esqueci de marcar. Entretanto, na sociedade brasileira, essa situação é explicada devido ao impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff. E aqui entra uma questão que eu até deixei comentário. Evitem politizar o texto de vocês. Evitem trazer essa questão partidária para a prova, por favor. Porque isso pode prejudicar, tanto se você vai adotar uma postura de esquerda, uma postura de direita, defender Bolsonaro, defender Dilma. Não façam isso. Falem de política de uma forma neutra, por exemplo, explicada devido ao impeachment que um dos presidentes do país sofrera. Pronto. Parou aí, então, que só teve uma presidente, então não faz nem sentido. Então, um dos presidentes do país sofrera. Ponto. Não precisa dizer o nome, a gente sabe. Ah, não, poderia ser não, esquece, não dá pra fazer um dos presidentes, porque aí realmente poderia ser o Collor, esqueci desse detalhe. Mas aí não tem problema. Que a presidente sofreu, sem citar o nome, sem falar de esquerda, sem falar de direita, para não prejudicar a análise do texto de vocês, ok? Isso é muito, muito, muito importante. Por mais que eu sei que as pessoas falam, se você quer passar para o UERJ, é só você defender um ponto de vista de esquerda que você entra, porque tem que ser não sei o que. Gente, não vai com essa mentalidade para a prova, tá? Não vai, porque vai ser ruim para você e para sua nota. Ainda mais se você chegar lá querendo bancar vamos supor, a pessoa tem um ponto de vista e chega na hora da prova, ela quer defender um ponto de vista totalmente diferente daquilo que ela acredita, porque ela acha que a banca é partidária. Não dá certo, não funciona, o examinador vai perceber, a redação não é para vocês fazerem isso, ok? É para vocês debaterem ali o livro. Então, uma outra coisa que poderia ser feita aqui seria trazer uma situação do livro e pegar essa situação, correlacionar com algum outro ponto importante. Podendo-se dizer, aí aqui é a mesma coisa, se o gerúndio com a partícula, ou seja, ênclise com o gerúndio. Bom evitar. Parei aqui pela ex-presidente Dilma Rousseff, onde apoiadores do movimento destinavam ódio constante aos opositores. Onde ele é, assim como o através, ele vem no ranço da nossa oralidade. E isso aí, todo mundo
utilizo o onde em vários momentos, principalmente na oralidade, da forma errada. Porque ninguém se vigia o tempo todo. Estou sendo sincera com vocês. A gente fala de um jeito e escreve de outro. Há uma discrepância muito grande entre a nossa oralidade e a nossa escrita. E é por isso que em alguns momentos nós sentimos tanta dificuldade em escrever. Por conta dessa discrepância entre um e outro. O onde é um desses coleguinhas aí. Por quê? Onde é para ser utilizado quando eu trago a ideia de lugar. Rege ali a preposição em. Está onde? Porque quem está em algum lugar. Está onde? Aí sim eu vou utilizar onde para lugar. Eu não posso utilizá-lo no sentido figurado. Ou seja, quando eu tenho uma relação em que eu não me refiro a lugar, que é o que acontece aqui. Essa situação é explicada devido ao impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma, onde apoiadores não é lugar. Não tem nenhuma ideia de lugar aqui. Então, eu vou substituir pelo em que apoiadores do movimento destinavam ódio constante aos apoiadores. Podendo-se dizer que tal situação assemelha-se, aí é que a gente tira, ao cenário vivenciado no livro, onde, em determinado período do dia, então aqui, ó, esse onde até permanece, porque nós estamos falando de um cenário dentro do livro, um lugar em que tem movimento, um local, cenário, local, então beleza, o onde entra. Em alguns momentos gera até uma certa dúvida, fica, não fica, mas esse aqui, ele passa, ele consegue, porque a gente enxerga cenário ali como um local, o local onde se passa a história. Ok, em determinado período do dia, um programa chamado 2 Minutos de Ódio entrava no ar e as pessoas da sociedade protegidas pelo governo vigente destinavam falas de fúria por meio dele a alguém que contrariava seus princípios. Então aqui, ó, trazer esse 2 minutos de ódio foi sensacional, porque consegue englobar o que ela quis dizer aqui no início. Ela fala a respeito das pessoas que estão destilando ódio, que tem um posicionamento contrário, isso não tem sido respeitado. Então ela ilustra com esses 2 minutos de ódio e ficou bem bacana, porque é uma realidade mesmo. Logo no início do livro, a gente percebe isso quando o Winston ele fala o nome em inglês, né? A gente bota os nomes em inglês e a gente faz português e aí fica complicado. Brincadeira. Quando ele fala a respeito desse programa, logo no início do livro, ele conta a respeito de uma cena que passou na televisão. Isso me marcou muito, gente. Uma cena que passou na televisão e todo mundo aplaudia ali, ficava gritando, quando uma mulher que tentava salvar uma criança de um bombardeio acaba sofrendo também ali com aquelas bombas, com aqueles tiros, enfim. E acontece uma série de tragédias e as pessoas vibrando com aquela tragédia. Aquilo ali foi bem pesado. Por quê? A gente lembra do que acontece lá com os refugiados, a gente lembra do que acontece com esse pessoal que está tentando fugir da guerra, mas acaba ficando pelo caminho. Lembra daquele menino que foi encontrado morto na areia, ele morreu afogado. E aí todo mundo entrou naquela onda da corrente Pray for Syria. Pois é. E aí, ninguém faz nada, as pessoas colocam as palavras na internet como se o Pray for Syria fosse... Se eu estiver falando errado, aí a galera que é do inglês, que vai fazer letras em inglês, pode falar, hein? E aí, nós vemos muito isso, a internet tentando suprir coisas que as pessoas não fazem, mas colocar aquele verbete lá reduz a culpa. Então, isso também é uma coisa que vocês podem pensar para contextualizar com essa obra. Então, esse 2 minutos de ódio aqui foi bom. O que pegou nesse parágrafo foi justamente trazer muito esse conceito político. E aí acabou perdendo um pouco daquela ideia de argumentação. E o que seria essa argumentação? Questionar esses 2 minutos de ódio e a realidade. Será que os dois estão... Será que a obra... Nossa, eu tô tão empolgada aqui. Será que a obra deixou de ser uma ficção e passou a ser realidade? Porque os 2 minutos de ódio nós temos visto, aí se a gente não quiser falar de Brasil, mas é bom falar do Brasil também, sem dar nome aos bois. A gente pega lá o caso dos Estados Unidos, que não queriam deixar o novo presidente assumir. Olha o ódio aí, olha o ódio. Ah, não quero falar da atualidade, professora.
Vai lá então, na parte do nazismo, olha o ódio, olha o que a motivação do ódio fez com as pessoas, o Holocausto. Tem contexto histórico e até contexto, no caso, atualidade, para vocês englobarem esse programa 2 Minutos de Ódio do filme. Do filme não, do livro. Falando nisso, vocês já assistiram ao filme? Tem o filme no YouTube. Ele é em preto e branco. Para quem não gosta de filme preto e branco, já fica o alerta. Eu confesso que eu tenho um pouco de problema com filme preto e branco, mas eu assisti ao filme. É bem legal, bem interessante para vocês terem umas ideias. Tem coisas diferentes do livro, lógico, mas vale a pena. Bom, vamos lá. Como consequência, no Brasil, diferentes grupos como? Aqui a gente tem um probleminha nessa construção. Por quê? Ela está citando aqui a consequência. Essa consequência de algo que foi dito no parágrafo anterior. Se disse no parágrafo anterior, deixa no parágrafo anterior. Mas, professora, não é bacana quando a gente faz uma integração? Quando a gente pega um elemento do parágrafo 1 de desenvolvimento e na última frase traz algo que vai ser debatido no outro parágrafo? É bacana, mas é bacana quando você tem bastante espaço, bastante linha. Aqui você não vai ter, você tem só 30. Então vai com calma. Deixa o primeiro parágrafo de desenvolvimento para um tema específico, um tópico que você vai desenvolver. Vai para outro parágrafo com outro tópico. Você pode até fazer no primeiro de desenvolvimento causas e no outro as consequências. Mas tenta as consequências daquele problema, as causas daquele problema e as consequências daquele problema. Tenta fazer de uma forma separada, sem que vocês entrelacem, criem uma dependência entre esses parágrafos. Por quê? Vocês podem acabar esquecendo do tópico que vocês colocaram lá na introdução. Principalmente quem delimita argumento 1, argumento 2. Isso pode fazer com que vocês se percam nessa apresentação de argumentos, ok? Vamos lá. Diferentes grupos como nordestinos, comunidade... isso aqui eu esqueci de marcar. Foi quando eu corrigi, eu fiz essa adição. Comunidade LGBT, mulheres adeptas à política. E aí vem petistas, apoiadores do Partido dos Trabalhadores, esquerdistas. Isso aqui não, por quê? Torna o texto partidário, então não façam isso. São apenas alguns de inúmeros outros grupos que sofrem com o ódio disseminado de forma gratuita. Sofreram não, porque atualidade, eles ainda sofrem. Então, alteração do verbo. Com o ódio disseminado de forma gratuita. Segundo o site de notícias Diplomatique em 2016, no estado de São Paulo, durante o período em que as manifestações contra a presidenta vigente estavam em seu ápice, um jovem foi agredido na Paulista, pelo simples fato de defender uma posição política distinta dos manifestantes. Muito legal trazer essa notícia. O problema é que aqui teve notícia e aqui em cima, no outro parágrafo, também. Isso lembra o Enem. Notícia lembra o Enem, galera. Então vamos tentar fugir um pouquinho da notícia, trazer o que eu já disse, vou repetir. Filosofia ainda não tinha falado, mas filosofia, sociologia, música, literatura, filme, obra de arte. Vamos tentar... quer trazer uma notícia? Tudo bem, pode trazer. Teve uma das redações nota máxima não, foi 18, mas o aluno foi aprovado para medicina, que citou o caso da Marielle e o caso do Amarildo. Olha que bacana, são casos famosos que repercutiram. O caso Marielle repercutiu no mundo inteiro, então é interessante vocês fazerem isso. Inclusive a placa da Marielle, que foi quebrada por um político, que agora até foi preso. Pois é, então é interessante vocês trazerem essas nuances de casos que são conhecidos, que são populares. Mas, mais uma vez, sem tomar partido, sem ser de um lado, ser de outro. Questionando, problematizando, beleza? Dessa forma, é visto que cada vez mais as pessoas estão despejando ódio e a fúria no corpo social de forma banal, levando com que se torne inserido no dia a dia. E aqui também fiz uma alteração, fazendo com que se torne inserido no dia a dia, de maneira corriqueira na sociedade contemporânea e já normalizado por muitos.
Aí tem os comentários, ok. Diante dos fatos apresentados, foi visto que, mesmo escrito há tantas décadas, o livro 1984 conecta-se de forma impressionante com os dias atuais. Além de levar a discussões importantes que são levantadas nos dias atuais, como a questão do ódio disseminado de forma banalizada na contemporaneidade, da mesma forma que era na obra. Aqui, a gente percebe também que faltam alguns cliques para poder sintonizar o parágrafo de conclusão e trazer aquela reflexão que a pessoa, o leitor, vai ficar assim, caraca, é verdade mesmo isso. A conclusão na prova da UERJ, ela tem esse objetivo, de fazer com que o leitor pense assim, caraca, é verdade isso. Eu não tinha me atentado para esse detalhe. Nossa, que reflexão. É quando você provoca esse sentimento reflexivo no seu leitor. Por conseguinte, resta saber se, assim como questionado por George Orwell, a sociedade atual conseguirá vigorar como as antigas, tendo como base o amor, compreensão e respeito. Aqui a gente faz um questionamento. Como assim a sociedade passada, ela trabalhava assim com base no amor? Porque os nossos... se a gente for olhar para trás, para a história, a gente vê tanta guerra, vê tanta coisa negativa. O homem, desde sempre, destruindo para tentar conquistar mais espaço. Então, aqui tem um probleminha relacionado à história, essa generalização. Evitem essas generalizações. Sociedade conseguirá vigorar como as antigas. Não, as sociedades antigas também tinham problemas seríssimos relacionados a isso. Vide a escravidão, que foram anos de escravidão. Então, assim, não podemos dizer que era uma sociedade que se pautava no amor, no respeito e na compreensão, senão esse período de escravidão não teria nem acontecido. Ok? Tá, aí as anotações. E aí, como eu falei pra vocês, peraí, deixa eu pegar um outro aqui, calma aí. Esse aqui. E aí, galera, o que vocês estão achando? Vamos ver aqui. Vou passar isso aqui pra cá. Esses termos da realidade são bem vistos durante a correção. Está na primeira linha do parágrafo do desenvolvimento da explosão. No caso, eu posso evidenciar a ditadura vivenciada, eu tenho que generar... Não, pode falar da ditadura. É uma coisa histórica mesmo, já está concretizado, a gente tem livro, tem... Pode falar, inclusive é ótimo, porque faz uma conexão mesmo com 1984. Professora, pelos temas serem subjetivos, você acha que para argumentar na UERJ é mais fácil? Sim. Tem a impressão que as linhas ficam bem divididas e no Enem sinto a necessidade de escrever muito no desenvolvimento. Karine, olha só. Pelo que eu entendi aqui na sua pergunta, seria a respeito de ter mais parágrafos de desenvolvimento. Seria isso? Bom, eu acho que você manter essa estrutura de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão é o ideal. Por quê? Você precisa argumentar. E o que é argumentar? Olha só, vou trazer um exemplo bem bobíssimo de argumentação, para vocês entenderem que vai ser necessário ter um espaço para vocês construírem essa lógica. Seu amigo ou sua amiga chega para você e te chama para uma festa. Não no período de pandemia, tá, gente? Por favor. Pô, vamos aí numa festa, vai ser maneira pra caraca e tal. Aí você diz, não tô afim não, tô cansado, quero ficar em casa, assistir Netflix. Aí vem o argumento 1 do amigo, da amiga para te convencer. Pô, o teu crush vai estar na festa. Aí você balanceia. É o primeiro argumento dele. Meu crush vai estar na festa, cara, isso vai ser legal. Mas tô muito cansada, não vou não. Seu amigo, sua amiga já percebeu que o seu crush é um argumento fraco para te tirar de casa. Aí ele vai. Pô, vai ter open bar. Percebe como tá aumentando o nível dessa argumentação. Vai ter open bar. Aí você já fica, não vou gastar com dinheiro, vou gastar dinheiro com bebida. A animação já vai subindo. Mas aí você fica, mas tu vai voltar tarde, tá desanimado ainda. O que seu amigo ou a sua amiga vai fazer para te convencer? Vai dizer para você que é open food.
Quando ele fala que é Open Food, ele trouxe o argumento máximo de convencimento. Caraca, Open Food, tô me arrumando, vou tomar banho. Vai lá, tira aquela meia fedida que já tava ali, ó, 3 dias sem sair de casa. E pronto, teu amigo te convenceu. Como? Ele utilizou 3 argumentos. Ele foi do mais fraco pro médio e depois pro mais forte. Para você fazer isso na sua redação, você vai precisar de quê? De espaço. Para você iniciar uma ideia, trazer elementos que vão fazer com que o leitor concorde com o que está escrito ali. E no outro parágrafo, a mesma coisa. Não tem como você fazer uma argumentação boa, uma argumentação forte em 3 linhas. Você vai precisar de 4, 5... 4 não, você vai precisar de 5 linhas para conseguir fazer uma argumentação boa. 5, 6. Deixa 4 para introdução, 5, vai dividindo assim o seu texto. Mas você precisa de espaço para nessa argumentação trazer livro, literatura, tudo que eu já mencionei aqui para vocês. Responde sua dúvida, Karine. Cadê? E a UERJ, ela deixa você mais livre para fazer essa argumentação, diferente do Enem, que é mais engessado. Ariel, obrigada. Obrigada, Karine, também. Ai, que bom, gente. Camille, a aula tá incrível demais. Professora, o que a senhora acha de fazer a redação UERJ se baseando no método dialético? Poderia dar uma dica? Então, Raul, vamos ver. Vamos deixar isso para uma próxima live. Eu posso trazer só essas informações para você, beleza? E aí a gente vai pensando como que poderia estruturar de uma forma bem legal. Karine conseguiu entender? Então, show! Agora, fechei o negócio aqui. Eu fiquei de mostrar para vocês como que é essa parte de argumentação. Vamos lá. Aqui foi outra que eu corrigi, a aluna enviou em imagem, isso. Em imagem, aí eu fiz pelo Word também, colocando os comentários. Aqui tá sem um negocinho. Vamos para 3. Olha só, aqui, que eu tinha dito que... Ué, não tá aqui. Ai, gente, tem horas que eu fico tensa. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês o quadrinho de correção. Vou mostrar, peraí. Eu vou abrir aqui. E aí, enquanto isso, vocês podem colocar dúvida aqui no chat. Raul, essa ideia que você perguntou a respeito do método dialético é ótimo pra gente fazer uma live falando a respeito disso e trazendo alguns textos que tenham sido baseados nesse método. Acho que fica bem bacana fazer algo assim. Se vocês toparem, estou dentro. Consegui achar aqui. Seria incrível, eu topo. Show! Isso é igual a gente animada. É isso aí, galera. Isso aí. Gente, olha só, 1 hora já de live. Eu falo muito, gente, eu falo muito. As aulas que eu estou gravando pra vocês, tá? Tem uma aula que eu gravei que deu 1 hora e alguns quebrados. E eu não estou satisfeita com essa 1 hora, então eu já estou gravando mais uns pedaços de aula pra acrescentar nessa aula 4, porque eu preciso me cercar ali, me certificar de que eu tô dando conteúdo pra vocês. E uma outra coisa que eu vou fazer também no projeto nas aulas, me deu um clique, eu sigo a minha intuição bem pisciana, me deu um clique de trazer carta argumentativa. Pode ser bobeira, pode ser exagero meu, pode, mas em 2007 a redação da UERJ foi uma carta argumentativa. Então eu resolvi trazer também esse gênero, porque aí vocês vão um pouco mais seguros para a prova. E, além disso, hoje eu tive mais um insight, outra coisa que eu vou gravar para aula, que é uma crítica. Vou procurar esse gênero crítica, para a gente poder traçar uma ideia de uma redação que possa ser uma crítica à obra 1984. Então, tem esses duas aulas bônus que vai ter no projeto. Por quê? Vai que a UERJ resolve cobrar carta. Vai que a UERJ resolve cobrar uma crítica ao 1984. Não sei. Eu tô na cabeça da banca. A gente tem que, cercar o nosso muro de todas as maneiras possíveis. Eu tenho uma dúvida também de como finalizar a redação na UERJ, porque não tem proposta de intervenção. Ariel, então, a conclusão da UERJ é reflexiva.
Você esquece essa ideia de proposta de intervenção e vai trazer uma reflexão. O que é essa reflexão? Pensar, trazer um questionamento a respeito daquela proposta. Ou seja, é você pegar a banca é ótimo, né? Pegar a banca. É você fazer com que o examinador, ao ler aquela conclusão, reflita a respeito das ideias que você trouxe, do ponto de vista que você defendeu. Vamos supor que seja a respeito da liberdade de expressão, ou melhor, vamos supor que seja a respeito da privacidade na contemporaneidade. O que você pode trazer como reflexão? Pensar a respeito das pessoas que hoje em dia utilizam as redes sociais, abrem mão da sua privacidade e se dão conta do quanto elas estão fornecendo de informação e de dados para empresas especializadas que compram isso. Mais de 200 milhões de dados aqui de brasileiros. Esses dados vazaram, não sei o que aconteceu com eles, empresas compraram, e a partir disso, a partir dessas informações, você é monitorado 24 horas por dia. O Google sabe o que você pensa, sabe o que você deseja. Se você fala hoje que você quer ir para Disney, daqui a 10 minutos teu telefone está te mostrando viagem. Então, assim, liberdade de expressão, será que ela existe? Liberdade de expressão, perdão, privacidade. Será que nós podemos falar em privacidade no século XXI? Mesmo com todo o desenvolvimento jurídico e mesmo com todo o desenvolvimento intelectual das pessoas que sabem, que têm uma noção de que elas precisam cuidar da vida privada delas, será que a gente pode falar nessa privacidade? É essa reflexão que a UERJ quer ver na sua conclusão. Não quer uma proposta de intervenção para você solucionar o problema da privacidade? Nossa, cara, graças a Deus, a UERJ entende que isso não é possível. Não somos nós que temos que resolver um problema para o país. É quem está lá em cima, é quem a gente elege, que tem que eleger bem, que vai resolver esse problema, não a gente. A UERJ entende que nós precisamos refletir e não apresentar proposta. Beleza? Consegui te responder, Ariel? Thalita, mas se for cobrando uma carta argumentativa, isso tem que vir no edital, né? Então, Thalita, eu vou analisar o edital da prova de 2007 para saber se veio dizendo que ia ser carta, mas eu acho que não. Eu acho que vem lá, redação, produção do texto e tudo mais, avaliação da escrita. Não necessariamente eles são obrigados a te dizer que vai ser uma carta. Tanto que quando teve essa carta em 2007, acredito eu, que pegou todo mundo ali de surpresa. Como diz minha amiga, pegou todo mundo de calça riada. Ariel, eu soube. E o livre-arbítrio também por conta dos algoritmos. Exatamente, Rebeca. Os algoritmos. Beleza, conseguiu sim. Tá, Senhor. Por nada, Thalita. É que assim, eu gosto de... Sabe aquela pessoa que tem a mente já apontando para vários caminhos possíveis? Então, sou eu. Porque eu quero que vocês se sintam preparados, chegar na prova e ver alguma coisa nova. Um exemplo da FUVEST. Não sei se foi a FUVEST ou se foi uma outra de São Paulo grande também. São 2 grandes vestibulares em São Paulo. E a FUVEST tem outro que eu esqueci o nome. Sabe o que eles cobraram? A UERJ não vai fazer isso. Não fiquem nervosos, pelo amor de Deus. Isso é só um exemplo que eu tô dando. Eles cobraram a elaboração de um roteiro de podcast. Olha só que loucura. Ainda bem que a gente está aqui no Rio de Janeiro estudando para a melhor universidade do país, porque a UERJ é a melhor universidade do país. Pois é, um roteiro de podcast, para deixar todo mundo desesperado. Bom, vamos lá. O critério de correção, como eu disse que ia trazer para vocês, esse critério aqui, ele tá de acordo com o site da revista UERJ, beleza? O que o professor Gustavo Bernardo colocou. Então, nós temos adequação ao tema. Qual é a pontuação? 0, meio, 1, 1,5 e 2. Construção do argumento, uso da norma padrão, procedimento de coesão e procedimento de coerência. Vamos bater um por um aqui. Adequação ao tema é justamente isso. O seu texto está de acordo com a proposta de redação e
linkando com o livro. Não adianta vocês não colocarem o livro no texto, porque senão vocês vão perder ponto. Então, por isso que eu digo, traz o livro no texto inteiro. Traz cena, traz fala, menciona alguma coisa, menciona o autor, para mostrar que vocês pesquisaram quem era o George Orwell. Isso também é bacana. Adequa o seu texto ao tema que foi proposto. Construção do argumento. Isso que a gente veio debatendo aqui. Ou seja, é vocês construírem essa argumentação pegando os argumentos mais fortes que defendem aquele seu ponto de vista. Vamos supor que a gente fala de privacidade, vazamento dos dados. Então, tudo isso, aí vocês podem até mencionar o desejo que as pessoas têm de ficar ali, ó, se expondo, mostrando que elas estão fazendo. Tem influencer que mostra foto no banheiro. Aliás, vou além. Pessoas ganham dinheiro para mostrar o espaço privado delas de vida. Olha só que coisa louca. Virou profissão ser influencer. Quem iria imaginar que você abrir mão da sua privacidade faria com que você ganhasse dinheiro? Olha como a quebra dessa privacidade mudou a estrutura da sociedade a tal ponto que fez surgir uma nova forma de você ganhar dinheiro. Pode ainda não ser reconhecido como uma profissão, porque não tem carteira assinada, não tem nada disso. E ganha muito mais que a gente que tem carteira assinada, verdade seja dita, né? Então, e eu nem tenho, então ainda vai complicando a gente, tá vendo? O professor é autônomo ali, ó, na veia. Pesquisador, então, mais difícil ainda, que é o meu caso. Você vai vendo certas coisas que vão mudando a estrutura da sociedade a partir de certos problemas. Então, imagina só, quando essa obra foi escrita, imagina se o George Orwell, nessa época, pudesse imaginar algo que nós temos hoje. Ali, naquele período, a quebra da privacidade era algo, meu Deus, que coisa, né? Uma teletela dentro da casa das pessoas, filmando tudo que elas fazem. Gente, vou contar um segredo para vocês. Tem um artigo que está no nosso projeto. Vou mandar ele até lá no grupo, porque eu acho que vocês precisam ler isso. Falando que as televisões da Samsung, você vai lá, compra uma Smart TV 4K, ela não desliga a telinha que tem, capta tudo o que você está fazendo, porque a câmera simplesmente liga e filma, grava as suas conversas. Olha que loucura! Você tem uma teletela dentro da sua casa, você pagou por ela, ali parcelado naquele carnê das Casas Bahia em 48 vezes, que é uma prestação de um carro, uma televisão Smart 4K muito caro, para você ser vigiado. Quando não, as pessoas se inscrevem em um programa para serem vigiadas pelo Brasil. Olha que louco, olha como esse livro faz com que a gente saia da nossa casinha e reflita. Olha quanta coisa que vocês podem trazer na proposta de redação de acordo com o que eles cobrarem, por exemplo, se for privacidade. Muita coisa, gente. Uso da norma padrão, e aí vocês já sabem, é esse uso adequado da parte gramatical. Reconhecer, né? Onde tem vírgula, acento grave, a famosa crase. Não trocar essas palavrinhas onde, com em que, através, por meio de. Toda essa estrutura. Reconhecer os mecanismos de coesão e não utilizar errado. Exemplo, posto que. As pessoas cismaram que o posto que, ele equivale a porque. Por ilusão. Posto que é uma conjunção concessiva. Se é concessivo, ele tem aquele valor de embora. Embora esteja chovendo, eu irei à praia. Posto que esteja chovendo, eu irei à praia. Pois é, o posto que não é porque. Então, se vocês cometem esses errinhos, vocês vão perdendo ponto. Perdão, que esse até do posto que, a gente vai perder ponto aqui, ó, procedimento de coesão. Nem vai entrar na norma padrão. Norma padrão vai ser adequação de verbo, uso correto da pontuação, uso correto gramatical mesmo, né, grafia, essa parte toda. Procedimento de coesão entra isso que eu acabei de explicar para vocês a respeito do posto que é um dos exemplos. O haja vista mesmo, que a gente viu ali na redação da colega certinho, aquele haja vista bonitinho, direitinho. Tem gente que acaba escrevendo hajam vista, haja vistas, hajam visto. Também errado. Então, procedimentos de coerência, e aí entra aquela questão, coesão e coerência.
A coesão e a coerência, eu gosto de brincar e falar que elas são duas irmãs, elas caminham juntas. Por quê? Quando você tem um texto coeso, que faz uso adequado dos mecanismos de coesão, você vai ter, consequentemente, um texto coerente. O que é um texto coerente? Um texto que tem sentido, que você consegue entender o que está escrito ali. Isso é um texto coerente. Então, isso aqui também vai valer ponto. Quer ver um exemplo? Você vem o texto todo defendendo essa parte da privacidade. Você vem dizendo que tá certo mesmo, a tecnologia é isso, nós temos que abrir mão da nossa privacidade em favor da tecnologia, do avanço dos eletrônicos, tal. Aí chega na reflexão, você faz uma quebra de expectativa e diz que é um problema as pessoas estarem perdendo a sua privacidade para aparelhos tecnológicos. Você foi totalmente incoerente. Lembra da Rafa Kalimann no Big Brother passado falando? Acho você, sim, incoerente. É isso aí. Se você faz um negócio desse na tua redação, a banca vai dizer isso pra você. Acho você, sim, incoerente. Não vai dar certo. Então, fica aí mais um conselho pra vocês. Deixa eu ver. Acho que ela não falou nada sobre. Vamos ver aqui. Ah, Camille, é possível que a Alexa faça isso, sim. Porque ela tá ali ligada na internet. Se você fala Alexa, ela te responde. Quem garante que ela não tá ouvindo o que eu estou conversando? Ela tá ali conectada na internet. Se eu chamo o nome dela, ela me escuta e me responde. Quem garante que ela não tá ouvindo minhas conversas? Imagina. Gente, já pensou? Vocês estão lá com a Alexa ligada falando mal de alguém, o negócio grava, vai parar na rede social. Olha que loucura. Brincadeira, acho que isso não chega a acontecer não. Mas o Google vai ficar sabendo de quem vocês falam mal, hein? Ó. Um dia o Google libera essas conversas aí, ó, ferrou. Vamos ver aqui. Ela falou que vai ficar gravada. Então, Joyce, eu tô no Instagram também. Eu vou tentar gravar essa do Instagram. Só que vai ficar meio esquisito, porque eu não tô olhando pra câmera do Instagram, eu tô olhando pra vocês. E vai ficar sem o slide também. Professora, eu poderia usar o filme Show de Truman. E, Júlia, eu não sei, eu não conheço esse. Não estou lembrada de cabeça, não sei se já vi, não lembro o nome. Não sei. Bom, galera, e aí agora vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do projeto. Eu sei que ficaram 2 redações. O que eu vou fazer com essas 2 redações? Vou conversar com as pessoas que escreveram. Se essas pessoas toparem, eu vou gravar um videozinho comentando as redações e aí disponibilizo para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Quanto ao projeto, cara, eu elaborei um projeto que tá muito maneiro, gente. Sério mesmo. Porque todas as aulas, tudo foi bem pensado. Então, são 10 aulas, na verdade, até comentei com vocês que vai acabar sendo mais do que 10 aulas, porque toda hora eu acrescento um negócio. Agora eu já montei um escopo de redação para ajudar vocês nesse processo na hora de escrever, ajudar a abrir a cabeça para as ideias. Então, nós temos essas 10 aulas que são dedicadas à compreensão do que é uma redação dissertativa argumentativa, o que é um texto argumentativo. E aí vou falar da carta, porque a UERJ já cobrou uma vez, e vou falar dessa crítica, porque vai que, né, gente? Vamos trabalhar com todos os lados. O ano já está totalmente atípico. Quem imaginava uma prova assim? Não custa nada a gente segurar ali a rédea da situação. Então, essa é a ideia. Tema das aulas. Nossa aula 1, dando tchau para o Enem e dizendo oi UERJ, para trabalhar, massificar ali as diferenças entre as 2 provas. 2, o que é argumentar? Então, vou trabalhar com vocês esses conceitos de argumentação. A estrutura do texto dissertativo, título, introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo analisando textos. Preferencialmente, esses textos eles estão relacionados ao livro, 1984. Mas, olha como é que eu sou legal. Teve uma das aulas que eu trouxe um texto do EQ, do Exame de Qualificação. Então, isso já vai ajudar vocês a terem uma visão do tipo de texto que a UERJ cobra no EQ. Porque geralmente são 3 ou 4 gêneros. Vem uma charge, um texto literário, pode ser um romance, um conto. Vem um gênero jornalístico. Geralmente é nessa pegada que a UERJ faz. 4, a tão falada coesão.
E aí a gente vai especificar ali na coesão e na coerência. 5, aí a gente começa construindo a introdução, depois construindo o desenvolvimento, construindo a conclusão. A nossa aula 8 é a minha queridíssima, que é a Tempestade de Repertório, mais o 1984, ou seja, repertório que casa ali com 1984. A aula 9 são as dúvidas finais e o não cometa esse erro, então vou reunir os erros que eu já vi em diversas redações que eu corrigi, em outras redações também, e vou trazer para vocês não cometerem esses erros. E, claro, trazer questões de português mesmo, de gramática, uso da crase, pontuação. Bônus, análise da obra 1984 e o que a banca vai esperar de você depois de todas essas nossas aulas. E aí eu botei aqui a carta argumentativa e modelos. Bom, tinha mais alguma outra coisa que eu ia falar aqui, mas esqueci. Enfim. Bom, a correção da redação é nesse modelo que vocês viram, que eu gosto de fazer tudo certinho. Infelizmente, para quem quiser fazer parte da mentoria para redação mais as aulas, eu só tenho 10 vagas. Por quê? Porque, cara, eu quero pegar ali, ó, na mão de vocês virtualmente, que a gente sabe que não pode, pegar ali na mão e falar, ó, vem cá, é isso aqui, olha teu texto, é isso aqui que você precisa melhorar, reescreve isso aqui, é esse trabalho. Tem aluna minha aí na live que sabe que eu sou assim, que eu vou ali, só não pego na mão, né? Mas se pudesse pegar, eu falava, vem cá, grife isso aqui, olha isso aqui. Eu sou desse mãezona, digamos assim. Aí, viu, Ariel? Já sei até que Ariel, já reconheci a voz. Eu vou ali, mãezona mesmo, viu? Mãezona total. Eu gosto de... Viu? Ó, depoimento ao vivo. Camille, já até sei. Conheço meu povo. Então, gente, é bem nesse nível mesmo, bem nessa pegada, assim, eu boto aqui embaixo da minha asinha e vamos juntos. E independente de qualquer coisa, tô lá no grupo do WhatsApp, eu tô com vocês, rumo a essa aprovação, que se Deus quiser vai sair, porque é isso. E em relação aos valores, a correção da redação que vocês já viram, uma novidade, isso eu tenho certeza que nenhum professor tem. Mentira, deve ter, não sei. Eu montei uma ficha de feedback. O que é essa ficha de feedback? Você vai receber ali um comentário a respeito da sua redação, a nota, de acordo com aqueles critérios da banca, e o link da redação corrigida, e um espaço para você conversar comigo o que você achou daquela redação. Claro que você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp sem problema nenhum, mas o macete aqui é deixar isso na planilha. Para quê? Para você ir vendo a sua evolução com a nota, para você ter sempre o feedback ali à mão. Pô, tá estudando alguma coisa, fala assim, caraca, deixa eu ver, quero me lembrar o que a Catarina disse que eu precisava melhorar. Abre a tua planilha, tá ali. Não vai precisar ficar catando a redação, procurando, você já vai ter a sua planilha de feedback. Então, assim, por isso que não tem como ser mais de 10 alunos que vão ficar doido. Eu quero fazer um negócio assim, ó, bem focado mesmo. Então, cada um tem o seu, ninguém vai ter contato com o do outro, porque esse sigilo é importante. E os valores. Para vocês que estão aqui na nossa live, óbvio, não tem como não ter uma promoção. Vocês ficaram aqui comigo. E a gente ainda vai ter mais live, com certeza. Tem o nosso grupo no WhatsApp. Não é para vocês saírem, que vai continuar tendo coisa lá. Vou divulgar material pro EQ, porque Policarpo Quaresma, eu sei que tem gente que tá com um pouco de dificuldade na leitura. Vou ver se eu faço live de Policarpo Quaresma. Então, assim, continuem comigo, que eu tô com vocês até a prova, até a aprovação. O valor desse plano com a correção das redações, o grupo no WhatsApp, essa mentoria toda, 12 vezes de 20, 68. E tem o plano 2, que é para quem quiser só as aulas, que é 99. Também é R$ 99,00, mas parcela em 12 vezes de 10,34. Então, assim, não tá pesado para ninguém. Eu pensei assim, gente, eu fiz, tô fazendo ainda, porque as aulas são inéditas, vai ter aula ao vivo, que vai ser gravada, vai ter aula que já foi gravada. Então, assim, eu pensei nisso tudo com muito carinho, porque a gente está falando da UERJ, está falando do sonho de vocês. Isso, para mim, é muito importante. É assim, quem me conhece sabe o quanto eu valorizo os meus alunos, o quanto eu amo dar aula. E esse projeto tem ali, ó,
meu sangue, sabe, pulsando. É isso aí, o sangue uergiano, o sangue uergiano. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar na UERJ quando essa pandemia bendita acabar. Vamos tomar um café. Ai, gente, imagina fazendo aquele encontrão ali no hall dos elevadores. Ai, vai ser muito legal. Tenho certeza que isso vai acontecer. Eu acredito no potencial de vocês. Se vocês estão aqui comigo numa terça-feira, 10 horas da noite, ouvindo falar de redação, prestando atenção, anotando, tirando dúvida, vocês estão no caminho do sucesso. Pode ter certeza disso. Ah, eu não consegui participar, não tem problema, você também está no caminho do sucesso, você está se esforçando, está lendo, está estudando, tirando seu tempo para estudar. É isso, é repetição, é refazer prova, reescrever redação. Ninguém disse para vocês que seria fácil, galera. Não é fácil e por isso que é muito bom, porque tem que correr atrás, tem que dar o sangue. E eu tenho certeza que vocês têm isso aí, ó, no coração e na mente de vocês. Então, assim, eu acredito no potencial de cada um que tá aqui comigo. Acredito na força de vontade, acredito no desejo. Vocês estão lá no grupo do WhatsApp. Hoje eu mandei mensagem, juro pra vocês, foi 1 por 1. Mandei mensagem 1 por 1 convidando pra live. Vocês estão aqui. Então, assim, cara, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Hoje, ninguém barra minha felicidade. Eu esqueci de tirar um print quando a sala tava cheia ali, que chegou a 33 alunos. Vou tirar um print agora. Eu esqueci de tirar o print na hora, uma pena. Porque a minha satisfação de estar com vocês é muito grande. O que vocês acharam? Comenta aqui no chat pra gente interagir mais um pouquinho antes de encerrar. Eu quero saber de vocês. Quero ouvir um pouquinho. Conhecer, saber o que vocês estão sentindo nesse momento. Karen, eu adorei, gostei demais. Renata, foi incrível, amei. Ai, vocês são maravilhosos, gente. Obrigada. Olha, na semana que vem é meu aniversário, dia 4 de março. Então, assim, hoje eu estou ganhando o meu presente. Podem ter certeza disso. Meu presente real. Tô aqui com vocês, falando do que eu mais amo, que é texto, redação, língua portuguesa. Tô feliz demais. Ganhei já o meu presente de aniversário. Falam que a gente tem inferno astral? Eu não acredito, porque isso aqui é presente astral. Vou deixar aqui pra vocês, eu vou colocar lá no grupo também, um formulário para vocês preencherem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida do projeto, não tenham vergonha, vem falar comigo, vem conversar comigo, tirar dúvida, perguntar, professora, eu não entendi determinada coisa, eu não entendi não sei o que. Eu sou super aberta, meus alunos sabem disso. Quem é do grupo e já me mandou mensagem também privada, sabe que eu respondo com a maior atenção, tiro dúvida. Essa é a minha função. Acho que ser professor vai muito além de você ter aquela profissão certinha. É você ser um mentor mesmo na vida dos seus alunos. E eu levo isso muito a sério. Então, é isso. Preencham esse formulário para poder conhecer também um pouco mais de vocês, saber qual curso que vocês pretendem. Ariel Camille, um super beijo, um abraço enorme. A gente está na pandemia, não pode abraçar, é a distância mesmo. Um beijo e um abraço virtual para todos vocês. Estou muito contente. Um super beijo. Responda aí o formulário, vou botar lá no grupo também. Tchau, gente! Agora eu vou dar um tchau aqui pra galera do Instagram. Um beijo pra vocês que participaram, ficaram aqui comigo até o final. Tchau, tchau e até a próxima!